Fala galera, aqui é Viver de Dividendos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2017. Nós estamos falando aqui do Brasil. Bom, hoje eu vou falar para vocês aí qual era a melhor maneira de você aplicar o seu dinheiro na bolsa de valores, de você reaplicar o seu dinheiro, né? Reaplicar os seus dividendos, vamos dizer assim. Mas antes de a gente falar sobre isso, só fazer uma pequena introdução aqui. Para quem não sabe aí, não falei errado não, tô no Brasil mesmo. Eu dei um pulinho aqui, cheguei em janeiro, peguei um sol aí, meu pé tá até queimado aqui de sol que eu peguei na piscina. Mas eu vim aqui, cheguei no começo de janeiro, devo ficar aí até meado de março, se tudo der certo, se eu conseguir resolver todos os problemas aqui na empresa. E depois eu volto para Frankfurt, volto para as Europa. Bom, eu tava com ideia de vir aqui 4 vezes no Brasil, mas por conta do custo um pouco elevado, né? Eu até comentei isso lá no artigo sobre receitas e despesas e acabei desistindo aí de R$ 1.500 cada passagem, vai dar 4.500 cada viagem. São 3 pessoas, né? Eu, minha esposa e a Laurinha, né? Que vocês veem aí no nosso Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, bota ali embaixo na página ali para seguir a gente lá no Instagram. Então ficaria um pouco caro aí vir 4 vezes no Brasil. A gente resolveu vir uma vez e prolongar essa estadia. Os parentes vão ficar doidos aí que a gente ficar na casa dos outros aí 2 meses e pouco. É muito incômodo, né? Os caras não vão querer ver a gente no próximo ano. Mas enfim, a gente vai pensar em alguma solução ano que vem para não atrapalhar muito o pessoal. Antes da gente falar aí, né? Eu só abri um parênteses aqui, né? Sobre a questão da série Meu Próprio Negócio. Eu devo fazer alguns vídeos aí, quero ver se amanhã eu consigo gravar. Agora acho que deu para voltar um pouco na rotina. Então quero ver se amanhã eu consigo gravar alguma coisa pra gente falar sobre a série. Tem muita coisa que rolou lá na empresa, muita treta que eu resolvi aí, algumas coisas novas aí. Atualizar vocês dos rolos que tinha dado antes aí de alguns setores. Mas enfim, vamos lá. Qual é a ideia do vídeo de hoje? A gente tem, quando a gente está fazendo investimentos, né, a gente está no processo de crescimento dos capitais, né, que é o que é. O cara trabalha ali o mês inteiro, ele pega parte daquelas economias e ele aplica ali na bolsa de valores ou faz um investimento, enfim, não importa onde ele vai investir. Ele pega aquele dinheiro que ele economizou e coloca aquele dinheiro para trabalhar para ele. Então, todo aquele dinheiro que ele economizou e colocou para trabalhar, aquele dinheiro começa a trabalhar e gerar mais grana para ele. Então é como se fosse um funcionário, como se fosse um soldado daquele dinheiro que você economiza. E durante aquele processo inicial ali, né, que você está economizando essa grana, né, você está montando a sua carteira de ativos, né, está comprando as ações, está comprando os fundos de investimento, comprando os REITs, enfim, não importa o que tu esteja comprando. Quando tu está fazendo esse período de seleção dos ativos, é a parte mais difícil dos seus investimentos. Para isso eu criei a revista Viver de Dividendos. Vou fazer só um jabazinho aqui rápido, né? A revista está lá no nosso site, tem um custozinho aí de R$ 6,50. É claro que é um custo simbólico, né? A galera aí comprou a revista, já comentou lá, vários usuários já comentaram lá que a revista vale bem mais do que isso. Quem leu a revista viu que tem bastante coisa legal lá na revista. Então, a galera aí conhece a minha qualidade dos meus posts aí, né? E certamente a revista eu tentei dar um nível a mais do que eu geralmente passo aqui no blog, então tá bem mais abrangente assim. Quando eu falo de um ativo ou de uma ação, eu coloco bem mais informação. Então a ideia era trazer uma coisa assim bem diferencial mesmo. E por isso que a gente acabou aí colocando valor nela. Não é nem pra... Eu não vou ficar rico vendendo revista, porque eu não ganho dinheiro com isso. É uma forma que eu achei de reconhecimento. Na verdade, eu sou investidor, meu amigo. Eu sou investidor, eu sou empresário, eu tento lucrar em tudo que eu faço. Não importa. Mesmo que seja um lucro simbólico ali, eu vou tentar sempre lucrar em tudo que eu faço. É que às vezes a gente acha que tem que ter vergonha de falar isso, né? No Brasil a gente tem essa mania, né? Não posso falar que eu tento lucrar em tudo, né? Os caras acham que eu sou ganancioso, não sei o que. A gente tem essa mania, essa velha mania. Enquanto que lá nos Estados Unidos eles admiram esses empreendedores, admiram pessoas assim que tentam tirar leite da pedra, né? Nem sei se é esse o ditado mesmo. Mas enfim, isso aí é outro assunto. Então a ideia da revista é
é trazer um canal aí para a galera que está querendo investir nos Estados Unidos, está querendo investir no mercado americano e não tem informação sobre como fazer isso, né? Principalmente essa etapa aí que eu falei da montagem da carteira, né? Muitas vezes você vai encontrar aí na internet alguma revista, algum site assim um pouco parecido, mas você vai ver que é uma coisa assim, muito marqueteira, a ideia é vender informação e entregar o peixe pro cara. E a ideia da revista não é essa. A ideia da revista do Viver Dividendos é te ensinar a pescar. Eu não vou te mostrar, compra essa ação, vende essa esse mês, compra aquela outra daqui a 2 meses. Eu não vou falar nada disso. Você nunca vai me ver falando isso na revista. Porque não é esse o objetivo da revista. O objetivo da revista é chegar e te falar, olha, para você avaliar uma empresa, tu precisa de olhar isso. Vamos usar um exemplo? Aí eu pego um exemplo e mostro no exemplo como que eu faço. Olha, eu olho isso, olho aquilo, essa empresa tem isso, essa empresa tem aquilo. Nesse tipo de empresa é importante você olhar isso. Nesse tipo de empresa tu tem que combinar o indicador macroeconômico para poder fazer o cruzamento ali, para tu ter uma ideia se ela vai crescer ou não. Enfim, então a ideia é mais ou menos essa. É te ensinar a pescar e não a te entregar o peixe. Até porque se eu te entregar o peixe, amanhã você vai ter que vir e comprar o peixe de novo comigo, e depois de novo, e depois de novo. É o que eu falei. A ideia não é ficar ganhando dinheiro em cima da galera. É claro que o cara pode acompanhar ali, né? A ideia é que o cara acompanhe nesse período que o cara está construindo. O cara vai, sei lá, vai comprar 30, 40 empresas diferentes, né? Que é o ideal. E nesse período ele pode comprar ali algumas revistas e tal, para ajudar ele a pensar, oxigenar um pouco a mente dele, pensar em algumas possibilidades, alguns setores. Então acho que vale a pena o cara ir acompanhando aí a sequência de revistas aí. Se você ainda não comprou, entra lá no nosso blog, dá uma olhada, vê o comentário da galera lá que comprou e vê o que o pessoal tá achando. A gente fez a revista, o primeiro exemplar, tá aqui, eu tô passando ele aqui na tela, depois vocês dão uma olhada. Mas esse foi o primeiro grande problema que a gente tem ao se investir na Bolsa de Valores. O segundo grande problema que a gente tem, depois que a gente montou a carteira, chega a hora de você reinvestir o dinheiro naquelas empresas, de você reaplicar o seu aporte naquelas empresas que você escolheu inicialmente. Que, por sinal, é mega complexo. Se você escolher ali uma empresa ruim, tu vai ficar colocando dinheiro numa empresa ruim o tempo todo. Então é muito importante, primeiro você escolher empresas boas, para depois tu se preocupar em aportar da forma correta, né? Que isso também tem uma técnica toda por trás desse negócio de reaporte. Não é só tu passar o dedo na tela, Unidunité, escolhido foi você e vou comprar essa empresa hoje. Não faça isso, que é errado. Então, assim, essa daí é mais ou menos a ideia que eu queria trazer para vocês. Então a gente vai ver aqui hoje como reaplicar esses dividendos aí, esse capital, não só dividendos, mas o próprio dinheiro que você economiza, como que você pode reaplicar isso na sua carteira. Então uma vez que você tem a carteira montada, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem aqui essa nossa carteira. Aí digamos lá que qual que é o mais comum hoje, né? O que os blogueiros hoje fazem geralmente aí, né? A gente mais vê aí na blogosfera. O cara aporta geralmente hoje pelo que está mais para trás. Você tem lá uma quantidade X de empresa, você vê a cotação das empresas lá hoje e você vê lá que tá mais para trás na sua carteira. Então vamos dar um exemplo aqui que, sei lá, a Johnson Johnson e a Union Pacific são as que estão mais atrás aqui na minha carteira. Então o cara vai lá e compra Johnson Johnson e um pouco de Union Pacific. Por quê? Porque elas estão com a cotação mais deteriorada ao longo do tempo. Vamos dar um exemplo. Para mim, esse daí é o método mais usado hoje. Vamos dizer que mais de 90% dos investidores usa isso. Para mim, isso é um método muito errado, entendeu? Mas como que é errado viver de dividendos? Eu uso isso há tanto tempo, não pode ser errado. Vamos lá, vou te fazer um raciocínio. Eu também usava esse método, não vou falar aqui que eu nunca usei, não, porque eu cuspi no próprio prato, né? Mas eu também usava isso. Mas eu, como um bom programador, né? Sabem que eu sou programador de sistema de informática, eu uso muito lógica, né? Então, eu uso a lógica o dia inteiro no meu dia, o tempo inteiro. E eu ficava assim, cara, não tem muita lógica esse método de aporte, né? Deve ter alguma outra solução mais inteligente, né? Pensei comigo. Vamos lá. Antes de eu te explicar a solução mais inteligente que eu encontrei, imagina que você fosse um professor numa sala de aula e você tem lá uma classe lá com 10 alunos, vamos dar um exemplo. Você tem 10 alunos lá dentro da sua classe
e você vira lá para aqueles alunos, olha, eu tenho aqui 10 bombons aqui na minha mão. Eu vou distribuir esses 10 bombons aqui para os meus piores alunos. Aqueles que chegarem no final do ano e forem os meus piores alunos vão ganhar esses 10 bombons. Não me parece uma estratégia muito inteligente da sua parte, né, se você fizer isso. O ideal seria você pegar aqueles 10 bombons e dar para os seus melhores alunos, né? Não para os seus piores alunos. Você vai bonificar o pior, entendeu? Tu tem que bonificar o melhor. Tu tem que bonificar aquele cara que se esforçou e conseguiu entregar resultados acima da média, entendeu? E o que a gente tem visto hoje é que muitos investidores têm pego o seu suado dinheiro e colocado na mão dos piores alunos. É uma coisa muito importante a ser observada. Você tem que parar e refletir. Será que eu estou fazendo da melhor maneira possível? Será que este é o melhor método? Aí vem a segunda pergunta. Se esse não é o melhor método, qual seria a melhor opção para mim reaplicar os meus aportes? Existem alguns métodos no mercado hoje. Um deles, que eu defendo aqui já há uns 2 anos pelo menos, se não me engano. Aqui, ó, data do artigo, 2015. É o fluxo de caixa descontado. O fluxo de caixa descontado não é em si um método de aporte, né? Ele é um método de valuation, né? Uma forma de você valorizar a empresa. Saber se a empresa está barata ou está cara. É esse o objetivo. O DCF não é um método de aporte, tá, gente? Vou voltar a repetir aqui. Mas eu utilizo ele como uma ferramenta para aplicar no meu método de aporte. Então aqui tem um artigo no nosso blog. Mais viver de dividendos. Aonde eu acho esse artigo aí do seu blog? Do lado aqui, ó, tem utilitários, olha. Você tem ali, ó, valor justo de CF. Quase ninguém vê isso. Tem o valor justo de DCM, que é o Dividend Discount Model. É bem parecido com o DCF, mas é mais voltado para empresas de crescimento de dividendos. Por que eu botei o DCF? Porque em alguns casos a empresa não tem um crescimento de dividendo constante. Eu mesmo tenho empresas na minha carteira que não crescem dividendos todo ano. E a grande maioria cresce, né? Mas tem algumas que não crescem. Então eu tive a ideia de querer atender o máximo possível de leitores, né? E ele funciona tanto em empresas americanas, né? Eu dei um exemplo da Gap, tanto quanto em empresas brasileiras, né? Você vê que a Ultrapar, no exemplo que eu coloquei no artigo, eu faço um DCF da Ultrapar, né? Deve estar velho, de 2015. E aqui dentro a gente tem um link para uma calculadora, que a calculadora ela te ajuda a fazer esse cálculo. Você tem essa calculadora aqui, ó. O que você faz? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu monto uma planilhazinha dessa daqui, ok? Monto a planilhazinha dessa aqui, o nome da empresa, o código, o preço da cotação aqui. Você pega o preço atual, né? Aqui é o valor que ela está valendo de acordo com o caixa dela, né? Quanto que deveria valer a ação. E aqui é minhas margens de segurança. É o quantos por cento eu tenho de margem de segurança e valor, né? Eu uso mais o percentual para visualizar o valor, nem tanto. Aqui é os primeiros 10 anos de crescimento, né? Crescimento dos lucros, que eu estimo. E os últimos 10 anos. Aqui é o percentual. Eu coloco nessa planilha para poder jogar aqui nessa calculadora, né? Então você anota aqui, para tu não esquecer, faz uma avaliação aqui e depois joga na calculadora. Tem o Tangible Book e a taxa de desconto e o lucro. Aqui nem sempre tu vai usar o lucro para tudo. Dependendo da empresa, que de repente tem algumas empresas que tem uma depreciação muito grande, e aí é melhor você usar o EBITDA, que até coloca aqui no artigo, ó, EBITDA ou por ação, ou de repente o fluxo de caixa, dependendo do tipo de empresa. Então, para facilitar aqui pra gente, eu botei o lucro por ação. Tem algumas aqui que eu faço com EBITDA. E aqui tem um dividendo por ação, isso aqui eu nem uso, nem vai entrar aqui na parada aqui, porque é a fórmula lá do Dividend Discount Model.
São algumas empresas de crescimento de dividendos que eu uso isso aqui está até desatualizado, não é nem isso aqui, tem que arrumar isso daqui para depois fazer esse cálculo aí com vocês. Mas eu já atualizei aqui o lucro por ação delas, esse lucro por ação está certinho. Já atualizei aqui todos os quadros aqui, fui lá, preenchi os DCFs estão certinhos. Vocês podem ver aqui, ó, o último que eu fiz foi o Walmart, preenchi lá tudo certinho, botei o DCF aqui e tal, pá. Só falta atualizar o preço aqui, né? Já já a gente vai fazer. Mas qual é a ideia aqui? Vem aqui nessa calculadora, preenche ali os negócios, ele vai te dar aí no final a margem de segurança. Essa calculadora aqui, galera, era pra até fazer um parênteses aqui, mais um parênteses, né? Depois eu fecho esses parênteses todos aí. A calculadora tem 1.700 acessos. Eu fico pensando, gente, como é que pode? Essa calculadora é uma das coisas mais importantes que eu tenho aqui no blog. Desses 1.700 acessos, acho que uns 700 fui eu. 700 acessos ali deve ter sido só meu. No mínimo, essa calculadora aqui teria que ter 1 milhão de acessos. O blog tem 1.600.000 acessos. Essa calculadora deveria ter 1 milhão no mínimo. É que ninguém usa isso, né? Todo mundo usa aquele método errado de aportar pelo que está mais para trás, entendeu? Tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou aportar pelo DCF porque dá muito trabalho, né? Você tem que ir lá pegar todo mês, pegar o lucro da empresa, atualizar a cotação lá e tal. É muito trabalhoso para mim. Tá, beleza, cara. Se tu não tem tempo para gerenciar a sua própria carteira, compra um ETF. Vai lá e compra um ETF. Compra ETF às cegas e mete bala. Vai ser melhor do que tu ficar fazendo essa doideira que tu tá fazendo, comprando um negócio, valorizando os piores alunos. Pelo menos no ETF vai ter um balanceamento automático lá. Às vezes o pessoal acha que eu sou contra o ETF. Eu não sou contra o ETF. Eu só acho que o ETF não é a única solução do mundo, né? Como os fanáticos do ETF pregam, né? Mas que eu não estou brigando com a galera do ETF, não. Mas eu acho que o ETF tem seu papel. Eu até falei isso no vídeo. Falei, tem seu papel importante. Assim como eu acho que o tesouro direto, apesar de eu meter a lenha, acho que também tem seu papel. De repente eu prefiro o cara meter no tesouro direto lá com todo o risco que ele tem lá, do que fazer doideira sem saber o que está fazendo. Continuar investindo sem saber nem o que está fazendo, entendeu? Então, assim, ou o cara se dedica para gerenciar a própria carteira, ou ele vai pagar taxa lá para sustentar governo, pagar taxa para sustentar fundo do banco, ou pagar taxa administrativa lá da empresa de ETF, enfim, ele vai ter que sustentar alguém. A ignorância sempre tem seu preço. E a ignorância tem um preço muito caro. Então, quanto menos tempo você se dedicar para estudar, procurar aprender sobre o mercado, como analisar a empresa, mais caro você vai pagar por isso. O Olavo de Carvalho, eu gosto muito dos textos do Olavo de Carvalho. Eu não sei se eu vou conseguir reproduzir aqui exatamente o que ele falou, porque o cara é foda. Mas vou tentar dizer mais ou menos. A inteligência é a única coisa que quanto menos o cara tem, menos ele sente falta. Então, quanto mais ignorante você for, mais você vai perder dinheiro. Então, ou você pega e se dedica e procura aprender, procura estudar, tira um tempo por semana e procura aprender, que às vezes o cara chega pra mim, viver de dividendos, eu quero investir na bolsa de valores, mas eu não quero ter trabalho nenhum. Eu falo, cara, chega no gerente do seu banco, pergunta pra ele qual fundo que tem lá vendendo no banco. Compra, cara. A bolsa não foi feita para preguiçoso. Nego preguiçoso não dá na bolsa, vai perder dinheiro. A bolsa foi feita pro cara que gosta da bolsa. O cara tem que gostar disso aqui, meu amigo. O cara tem que estudar essa merda, comer, almoçar, jantar, investimento, velho. É o tempo inteiro. Só tem essa forma de você se destacar da média. Mesmo assim, capaz de tu levar prego ainda. Mas enfim, a ideia não é ficar jogando balde de água fria, mas é mostrar a realidade pra galera, né? Mas aí, ó, tá aí, ó. Essa calculadora aqui quase nunca é acessada. Isso significa o quê? A galera tá usando ainda outro método. Eu peguei e vi isso, eu falei assim, vou fazer um vídeo falando sobre reaporte, né? Como fazer uma reaplicação do seu capital. Que é uma coisa que eu quase nunca falo aqui no blog, né? É porque eu já passei aquela fase, né, de montar a carteira, né? Eu já escolhi meus ativos, meu time é aquele ali. Tô jogando com aqueles jogadores ali. Eventualmente vou tirar um e comprar outro, mas é aquela galerinha ali.
que eu montei. Então, assim, agora eu estou na fase de reaporte, né? Vou pegar o meu capital e começar a aumentar a posição dentro desses caras. Então, eu vou mostrar para vocês aqui hoje como que eu seleciono qual empresa que eu vou aportar. A ideia é essa. Como que o Viver de Dividendos seleciona uma empresa na hora dele aportar. Então, assim, eu monto aqui nessa tabela, faço o DCF lá, calculo o DCF dele. Vamos atualizar aqui esse preço aqui, olha. Aqui, isso aí, dá para fazer no Excel uma parada dessa. Eu venho aqui, ó, dou um Ctrl C. Isso aqui é um Numbers. Ele é um aplicativo do Mac. Eu criei um script. Que ele vem aqui, ó, Stock Code. Ele vai lá, entra na internet, seleciona uma quantidade de células. Ele vai lá na internet e pega a cotação dessas células para mim e fala, ó, pronto para colar. Só que tem um bugzinho aqui que eu ainda não arrumei. Qualquer dia eu arrumo essa meleca. Ele me traz a cotação ali, mas ponto, transformar em vírgula. Mas traz com ponto, aí pela minha formatação aqui acaba dando problema. Mas aqui é só fazer isso aqui, não é uma vez por mês que eu faço isso. Então eu não vejo problema. Eu colo aqui, pronto. Então agora nós estamos aí com o meu DCF atualizadinho. O que eu faço aqui na hora de fazer o meu aporte? Eu sempre aporto naquelas empresas que tiveram o melhor desempenho, tiveram melhores lucros, mas que o mercado não conseguiu enxergar isso. Eu procuro sempre aportar nessas empresas. Não quer dizer que eu nunca vou aportar nas outras ali, né? É claro que você tem que ter um bom senso, né? De repente você fica aumentando posição numa empresa, você vai ver a empresa está com uma quantidade absurda lá do seu capital. Aí, sei lá, está com 15% de todo o seu patrimônio. Aí tu tem que ter um senso crítico, né? Não é para sair portando as cegas. Então, tu tem que ter essa avaliação aí. Mas de modo geral, aqui você vê, ó, a FLEC. Era para a FLEC estar custando 143 dólares. A FLEC está custando 71. O mercado está pagando 71 dólares para a FLEC. Pelo lucro que a FLEC teve, era para ela estar custando 143. Então ela está com uma margem de 50%. Então, na teoria, com o passar do tempo, a FLEC tende a ir para o seu DCF. Se você avaliou corretamente aqui, ela tende a ir para o seu DCF. Então tu tem um ganho aí de 50%, uma margem de segurança de 50% aí na FLEC. Você pega a Autoliv que eu comprei recentemente, olha, ela custa 107. Mas era para ela estar custando 230 pelo poder de lucro que ela tem. Então é assim que eu faço a minha avaliação. Eu vou pegando aqui as empresas que estão com a melhor margem de segurança. Aí é o que eu falei do senso crítico. Você pega aqui a Autoliv. A Autoliv, rapaz, deixa eu ver aqui. Acho que aqui tem a minha carteira. Autoliv lá, vamos lá. Estou com 4.800. A Autoliv tem 21% de peso na minha carteira de ações. Eu não vou aportar mais nela. Apesar dela estar muito barata, eu não vou aportar mais nela. Olha que eu comprei ela já está me dando um retorno aí de... Deixa eu ver aqui no meu celular, peraí. Autoliv. Pai, tá cheio de mensagem aqui. Meu dedo até coça. Para aportar na Autoliv. 11% de retorno. Só na cotação, tá, gente? Então, pô, apesar de ser uma empresa excelente e tá com bom retorno, tá barata, né? Tá na promoção, vamos dizer assim, eu não coloco mais grana nela, porque eu já tenho aqui, ó, R$4.800 nela. Para mim não entra mais aporte nela. Aí o que eu avalio aqui? Para mim aqui eu colocaria grana. Talvez na Walt Disney eu ficaria entre essas três aqui, ó. Walt Disney, eu vou escolher, podem ver, falar que não é mentira. Provavelmente o meu aporte deve ser ou Disney, ou Norfolk,
ou então Walmart. Uma das três. Eu devo escolher ainda. Ah, mas viver dividendos só tem que comprar a empresa que está negada. Não, tem uma margem aqui muito grande de erro. Por exemplo, para mim Johnson Johnson está num preço legal. É um preço justo. Porque eu não vou conseguir acertar essa margem aqui de crescimento de lucro na mosca. Nem se eu fosse a mãe de Ná. Então tu tem que ter uma margem de erro aqui, entendeu? Eu acho que 16% está um preço justo. É igual aqui, por exemplo, a Chub. Você vê que está com 15%, para mim não está isso tudo. Para mim está dentro da faixa, porque eu posso ter errado aqui, entendeu? Pode ter um pouco de preciosismo meu aqui. Então, assim, dependendo, tu dá uma olhada. Então, eu acho que ela está no preço justo. Talvez a Johnson Johnson entraria na jogada, mesmo ela estando aí no papel um pouco mais cara. Entendeu? Então, qual é a ideia? Você pegar o dinheiro que você economizou, o seu suado dinheiro lá que você trabalhou o mês inteiro, guardou aquela graninha, deixou de ir no cinema, deixou de pagar aquela viagem lá para fora do país, vou colocar na bolsa de valores. Aí tu vai lá, pega, qual é a minha pior empresa? A minha pior empresa aqui foi a fulana. Ah, então eu vou colocar dinheiro nessa empresa. Vocês querem ver um exemplo? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Retorno total. Vamos lá. Aqui, ó. Ó, nem sempre a tua empresa ela ainda vai ser mais barata. Não está atualizada essa parada aqui não, porque esses custos básicos aqui, eu nem sei se está certo essa meleca. Mas vamos supor, isso aqui é minha carteira, certo? Minha pior empresa que seria o Walmart. Era para mim estar colocando dinheiro no Walmart. Tô com menos de 18%. Depois Colgate. Vamos colocar o Walmart aí. Vamos ver como é que está a situação do Walmart, beleza? Vamos lá, vamos ver se essa telinha aqui. Olha lá, o Walmart, ó. Tá com 0,15. Tá na faixa, mas vamos lá na Colgate para vocês terem uma ideia melhor. Colgate Palmolive, ó. Olha aqui a Colgate, ó. A Colgate era para estar valendo $23. Pelo poder de lucro que ela tem exercido, era para ela estar valendo $23. A Colgate está valendo 67. Se eu sigo essa regra aí que vocês seguem de aportar na que está mais para trás, vou comprar Colgate. Tá aqui, ó, menos 2%. É uma das que está mais abaixo. Vou lá e soco o dinheiro no Colgate. Colgate está super valorizada. R$67 está caro ainda para Colgate, vamos dizer. Não quer dizer que eu não vá comprar Colgate nunca. Algum dia provavelmente eu devo comprar. Ela vai baixar de preço. Mas ela tem que baixar um pouco ainda. Tem muita gente ainda com situações melhores do que ela, entendeu? É claro, tu vai ver lá que a Colgate está com 1% da sua carteira. Tu vai lá e dá um aportezinho nela. Para ela dar uma subidinha de leve, entendeu? É o que eu falei, que você tem que trabalhar as duas pontas. O percentual, para evitar de ter muito capital numa empresa só. E também trabalhar na outra ponta o valor justo daquela empresa. Então você pega a Colgate, eu não aporto tão cedo na Colgate. Com esse preço, com esse lucro que ela está tendo, ou ela melhora os lucros dela, ou eu não vou aportar nela tão cedo. Ela vai ser uma das minhas últimas opções. Entendeu? Então, assim, a forma como a gente tem usado para... Os métodos como a gente tem usado para fazer os nossos aportes, a gente tem que rever isso. Aqui às vezes alguém pode, algumas pessoas podem achar, poxa, mas o Viver de Dividendos, ele critica muito. Ele critica a galera do ETF, ele critica a galera do Tesouro Direto, ele critica, às vezes, o meu método de aporte. Galera, não é querer fazer aqui o papel de vira-lata, né? Aquele sintoma de vira-lata que o brasileiro tem, de achar que tudo no Brasil é ruim. Vocês sabem que eu não sou assim, eu fui para fora do Brasil, eles me viram aí descendo a lenha no Brasil. Eu falei que o Brasil era um país excelente, tinha seus pontos positivos e tinha seus pontos negativos também. Inclusive eu vim aqui pro Brasil vou passar um período de férias e desencadeou aí uma greve lá no Espírito Santo dos PMs, né? Não foi greve dos PMs, né? Mas enfim, a mídia divulga assim. E, pô, deu uma infestação de criminalidade lá no Espírito Santo. Virou um faroeste aquilo lá, né? Foi, acho que, 70 e poucos mortos, se não me engano. E eu lembro que
A minha mãe, a minha irmã, quando teve o atentado lá em Berlim, que morreu acho que 10 pessoas, me ligaram desesperada. Meu Deus, volta pro Brasil. Eles estão atacando aí a Alemanha, tá tendo ataque terrorista aí. Caraca, eu cheguei aqui e falei, mãe, como é que eu faço? Eu volto para a Europa ou eu continuo no Brasil? Porque eu tava lá, tava tendo atentado terrorista, lá mataram 10 cabeças. Você que ficou desesperado mandando eu voltar. Chega aqui, eles matam 72 num dia e é normal para você? Então acho que eu cheguei numa péssima hora aqui, né? Mas enfim. Não é ter aquele espírito de vira-lata que a gente chama, mas aqui no Brasil a gente investe, parece que usando métodos de 1910, cara, não é possível. A gente usa umas coisas muito ultrapassadas. Tem gente que usa dividend yield, tem gente que usa PL, tem gente que usa esse método de aporte pelo que está mais para trás, valoriza os piores, o pior aluno, vamos dizer assim. Então, assim, enquanto que eu usei isso tudo, não estou falando que eu nunca fiz, eu já fiz isso tudo. Mas eu cheguei a uma hora que eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada nisso. Não tem lógica isso. Deve ter alguma outra opção, deve ter alguma outra solução. E aí eu comecei a pesquisar no mercado americano, estudar o mercado americano, para poder tentar entender e buscar outras soluções. E aí uma delas que eu encontrei foi o fluxo de caixa descontado. Então, assim, muitas vezes a gente pega e tá usando coisa lá de muito atrás e a galera fica usando aquilo como se fosse a última cereja do bolo, entendeu? O último biscoito do pacote. Então acho que a galera precisa de se atualizar, entendeu? Tem muita coisa nova nos Estados Unidos, tem muita coisa nova no mercado americano, que os investidores estão usando métodos novos, os investidores estão aplicando. Então, se você quer investir no mercado americano, tu precisa estar antenado com essas coisas, precisa tirar aquela mentalidade de que você aprendeu. Ah, é assim, assim, assado. Que negócio você aprendeu que os caras usavam lá na época do Warren Buffett. O cara pegou o livro do Warren Buffett lá de 1900 e lá vai bolinha. O Warren Buffett fez isso, fez aquilo. Ah, vou continuar usando isso aqui em 2017. Pô, o mercado evoluiu, o mercado mudou completamente. Não dá para tu usar esse mesmo método do Warren Buffett aqui, entendeu? Então eu acho que a galera ainda está presa no passado, em muitos investidores da época de 1910. Eu sei que muita coisa que os caras falaram dá para ser aplicada no dia de hoje ainda. Mas tem muita coisa nova, muita coisa que surgiu, que foi evoluindo e que o pessoal hoje tem usado mais. Então eu acho que, tipo assim, tudo tem o seu valor, entendeu? Mas a gente precisa de abrir um pouco a nossa mente, abrir um pouco a nossa cabeça e procurar aprender um pouco mais sobre investimento. Procurar aprender um pouco mais sobre como investir de forma mais segura. Enfim, acho que essa era mais ou menos a ideia que eu quis deixar para vocês aqui, é mostrar para vocês como que eu uso, o método que eu uso para fazer o reaporte dos meus capitais. Esse vídeo já ficou longo, né? Para quem estava com saudade de vídeos longos, né? Tá aí mais um vídeo aí para vocês perderem 40 minutos da sua vida ouvindo viver dividendos. Ou ganharem, né? Depende do ponto de vista. Mas basicamente é dessa forma. Lista as empresas que você tem na sua carteira. Calcula o seu DCF lá naquela calculadorinha lá que eu te mostrei. Põe aqui um históricozinho para tu não perder. Eu coloco isso aqui porque senão todo mês tem que ficar vendo qual foi a taxa de crescimento dos 10 anos da empresa. Qual foi a taxa de não sei o que. Qual é o lucro da empresa. Porque o lucro geralmente todo trimestre vem, que tem geralmente aqueles calendários de balanço. Eu já naquele mês eu costumo atualizar assim um pouco com mais frequência. Mas, por exemplo, vou fazer um aporte no mês que vem. Março, quase ninguém divulga resultado. Meto bala, só atualizo aqui o preço igual eu fiz aqui e meto bala, entendeu? Não precisa de estar perfeitamente perfeito isso aqui, entendeu? Então, aí já deu abril, aí eu já atualizo, porque março já saiu uma leva boa de empresas que divulgaram resultado, aí atualizo o PE, o lucro por ação pode ter subido ou caído, então isso tudo impacta ali na hora de você calcular o DCF. Mas não é um trabalho assim colossal. Então é uma coisa que tu monta, coloca na tabelinha para tu manter o histórico, joga lá na calculadora, a calculadora vai te dar o valor do DCF. Fez isso uma vez por mês, escolhe ali, faz uma avaliação, dá uma olhada no resultado de repente da empresa, vê se tem alguma coisa ruim ali na perspectiva e mete bronca ali comprando um ativo. Então, pessoal, acho que era isso daí que eu queria mostrar para vocês. Deixar um aviso aqui mais uma vez da revista nossa aí do Viver de Dividendos.
Dá um pulinho lá, dá uma conferida lá, dá uma prestigiada pra gente adquirindo a sua revista. A gente já está preparando o exemplar número 2 aí. Tá muito maneiro o exemplar 2. Eu acho que eu vou conseguir agregar bastante coisa nova nele. Já estou terminando o artigo de REACHs. Depois eu vou pegar o artigo da empresa que eu vou falar esse mês. Tá muito maneiro mesmo. Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!